Olá, nós vamos começar no dia de hoje lendo a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, que vai nos dizer o seguinte: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o pecado. Esse pecado que é o mal que atinge muitas pessoas no dia de hoje. Esse pecado que para muita gente, no ponto de vista de muita gente, é relativo, não existe. É uma forma simplesmente de privar de alguns benefícios prazerosos dos tempos atuais. E não é bem assim. O pecado existe uma consequência. Nós acabamos de ler, né? Que o pecado nos priva da graça de Deus, ou seja, da companhia de Deus, de estar diante de Deus. E Romanos 8:28, inclusive, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Entende? A palavra também no Salmo 4 vai dizer: trema, mas não peque. A palavra também de Deus lá em Isaías vai dizer o seguinte: não é que os braços do Senhor ficaram curtos ou ele mudo, surdo para ouvir os vossos pedidos. Ao contrário, foram os vossos pecados que criaram entre nós e Deus um grande abismo. Então o pecado, meu irmão, é um fato, é uma realidade, entende? Agora, o pecado é nada mais nada menos do que errar o alvo, do que um obstáculo, uma resistência à graça de Deus. O pecado é o aliado de Satanás, do nosso inimigo, para que eu e você não possamos ver o Senhor face a face, ou seja, que nós não possamos entrar no reino de Deus. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, nos dias de hoje eu e você precisamos nos alertar para essa realidade, entende? Do pecado, porque senão nós vamos viver na nossa vida pensando que nada é pecado, que não tem problema algum em nada, e vamos nos privando da graça de Deus. Quantas pessoas hoje em dia, elas vivem privadas da graça de Deus e acham que Deus não os ama. Não é porque Deus não ama, não é porque Deus não escuta, mas é esse pecado que cria uma barreira, a ponto de que nós não vivemos a graça de Deus. Você quer viver a graça de Deus? Precisamos, então, nos arrepender dos nossos pecados. Mas tem um detalhe aí também. Qual é esse detalhe? É que a única pessoa que pode nos convencer do que é pecado ou não, ou seja, do que é errado ou não, do que desagrada, nos priva da graça de Deus ou não, é a pessoa do Espírito Santo. Ele é o único capaz de nos revelar o nosso pecado real, que nos priva, que nos impede de receber a graça de Deus, e é o único capaz de nos dar o dom do arrependimento. Não remorso, o arrependimento. Entende? Que o arrependimento é eu entender que aquilo que eu cometi não me faz bem. Então, por amor a Deus, eu então resolvo recomeçar, ou seja, renunciar, dizer não, basta, chega. Então, só o Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: Thomas, eu não consigo me livrar desse pecado A, B, né? Mas por quê? Porque só quem pode nos ajudar nessa luta é a pessoa do Espírito Santo. Então clama o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a nossa vida, para que a partir daí nós possamos entender qual é o pecado, arrepender-nos dele e dizer não, por hoje não, chega, basta. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, coragem para identificar os pecados, porque às vezes nós temos os pecados de estimação, né? O pecado que nós até gostamos dele, cuidamos dele. E no dia de hoje, o Senhor está pedindo para mim e para você: larga esse pecado. Por melhor que seja, por mais que a gente cuide dele, hoje é um dia de decisão na nossa vida, tá bom? Decida-se a dizer não ao pecado e dizer sim a Jesus. Eu e você não somos um caso perdido, entende? Deus está no controle de tudo, tá bom? Amém? Então, para que eu possa concluir esse vídeo, eu gosto de pedir a você, para você se inscrever no nosso canal de evangelização, caso você não seja um inscrito nosso, tá bom? Você de repente teve acesso a esse vídeo pelas redes sociais, ainda não é um inscrito nosso, faça isso agora. E assim você vai estar recebendo toda semana as nossas postagens, toda terça de pregação e toda quinta nossos vídeos musicais. E mais, compartilhe, tá? Mostre esses vídeos para os seus amigos. Precisa ser só da igreja. Às vezes nós pensamos que pelo fato de ser só da igreja, não. E às vezes a pessoa lá fora precisa ouvir essa palavra. Aí você pode ser o propagador dela. Então, caso você não seja nosso inscrito, faça isso agora. Dê o seu like, o seu joia, teça o seu comentário, tá bom? Mande inclusive
dicas para a gente de pregações que você gostaria que nós fizéssemos, orientações, que nós vamos atender com muito carinho, tá bom? Então assim, um forte abraço, que nosso Senhor abençoe e coragem, diga não à vida de pecado, porque Deus te ama.